Em novembro é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. A doença é silenciosa e pode levar à morte, mas com a alimentação balanceada e cuidados com a saúde, é possível ter uma vida normal. Para prevenir o diabetes, a Câmara Municipal aprovou uma nova lei que cuida das crianças da rede municipal de ensino. Alexandre tinha 5 anos quando a família descobriu que ele era diabético. Ele começou a beber muita água, comer demais e fazer muito xixi. E ficou muito prostrado, isso com 5 anos de idade. E como eu não conhecia ainda os sintomas da diabetes, esse quadro foi só agravando. E num prazo assim, de 3 dias, esse quadro se agravou muito e ele teve que ficar internado. Depois do susto, os pais de Alexandre procuraram se informar sobre a doença. Toda a família mudou os hábitos de alimentação. Eu tive que conhecer a doença, porque eu não conhecia nada da doença. Eu tive que estudar sobre a doença, né, ir em palestras e tudo, para poder mudar toda a rotina de casa, com alimentação, né, e tudo. Alexandre passou a usar um equipamento que regula a quantidade de insulina no corpo. Eu coloco o carboidrato, ele vai calcular quantas essas gramas desse carboidrato, vai transferir elas em insulina, em quantas unidades de insulina que eu vou ter que tomar para essas gramas. E caso a minha glicose esteja alta ou baixa, se ela estiver alta, por exemplo, ele vai colocar mais insulina para baixar essa glicose e para quebrar esse carboidrato também. E se ela estiver baixa, ele vai diminuir a insulina. Hoje, Alexandre convive bem com a doença. Ele aprendeu o que pode fazer e tem uma vida como qualquer outro adolescente. A vida normal, porque é como se fosse meu pâncreas, assim. Eu não preciso injetar uma agulha toda hora para poder colocar insulina. Eu preciso apenas digitar, só digitar, e ele vai calcular certinho o carboidrato e a insulina. Bruno descobriu a doença há menos tempo que Alexandre. Há 4 anos ele emagreceu muito rápido. Os exames confirmaram que estava com diabetes. Hoje ele usa uma seringa para injetar insulina durante o dia. Vida normal. Acho que até é um pouco mais saudável que antes, que agora eu tomo mais cuidado com certas coisas que já me faziam mal, mas que eu não observava. Bruno e Alexandre têm o diabetes tipo 1. Nesses casos, a produção de insulina do pâncreas é insuficiente. Por isso, eles precisam fazer a reposição diariamente. Mas 90% dos diabéticos têm o tipo 2. Ele normalmente é provocado por maus hábitos alimentares e pelo sedentarismo. Esse tipo é mais comum na idade adulta, mas cada vez mais crianças estão desenvolvendo a doença. O diabetes tipo 2 ele vai aparecer em função de hábitos de vida que não são saudáveis, né? Então, o sobrepeso, a falta de atividade física, uma alimentação incorreta. Aquilo que deveria aparecer na idade adulta pode aparecer na idade infantil. Os dados sobre o diabetes são alarmantes. Uma pessoa morre no mundo a cada 7 minutos em decorrência da doença. Em Belo Horizonte, a cada 7 horas, uma pessoa é hospitalizada por causa de complicações da enfermidade. Em 2011, foram mais de 1.000 internações, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Muitas vezes, o que provoca o agravamento da doença é a falta de conhecimento do próprio doente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 140 mil pessoas têm diabetes na capital mineira. E metade delas não sabe. A gente perde aí 8 a 12 anos sem a pessoa saber que é diabética, continuando tendo uma alimentação desregrada, acorda à noite para urinar e acha que é só o jantar que estava mais salgado. E com isso a gente vai tendo as complicações que são cada vez mais severas. Complicações no coração, complicações nos rins. O controle da alimentação é fundamental, tanto para quem tem diabetes como para quem não quer desenvolver a doença. Por isso, a Câmara Municipal votou e aprovou uma lei que estimula ações e serviços que combatem a obesidade entre os jovens de Belo Horizonte. Entre elas, a realização de exames para diagnosticar sobrepeso, a elaboração de um cardápio feito por nutricionistas para as refeições servidas a crianças e adolescentes nas escolas e a inclusão de temas sobre a importância da alimentação saudável para serem discutidos nas aulas.